Nós fizemos na aula passada, né, que eu fiz, nós fizemos um trabalho colaborativo, né, desenvolvemos a partir de um caso, né, uma peça, que foi um pedido de relaxamento de prisão. Nós vamos fazer hoje também, né? Então, lá no AVA, já está disponível, lá naquela pasta atividades, né, o caso 2, certo? Então, o exercício que nós vamos fazer é exatamente o mesmo que nós fizemos na aula passada. Então, a gente vai primeiro identificar qual é a modalidade de prisão, certo? E aí, o gráfico que a gente está utilizando já está aí na tela de vocês, para checar, né, qual é a medida que a gente, como advogado, certo, vai tomar em relação em favor, né, do nosso cliente, que está lá no caso 2 no AVA, certo? Então, pessoal, eu vou precisar, né, eu vou contar com a colaboração agora de vocês, já que vocês já fizeram uma atividade e já sabem mais ou menos. Já sabem mais ou menos, não, já sabem como é a dinâmica, né, que a gente vai utilizar nessas primeiras peças. E à medida que a gente for caminhando, vocês vão caminhando mais sós, né? Eu não vou ficar fazendo isso até o final do semestre, é óbvio, certo? Então, o sentido é que vocês vão ganhando confiança para chegarem às próprias conclusões. Tranquilo? Então, vou mostrar mais uma vez aqui, vamos comentar mais uma vez esse gráfico de prisões, só alertando, né? Que isso aqui é algo genérico, isso não quer dizer que só caiba essas situações, não, né? Então, são as situações principais em que, para o momento da disciplina, é útil, certo? Então, vamos lá, a gente está nessa fase aqui, né, na fase ainda pré-processual, né, a gente está antes dessa linha que é iniciada pela denúncia ou queixa, e a gente está analisando as espécies de prisões, né, que se é prisão temporária, se é prisão em flagrante, se é prisão preventiva, e aí a setinha aponta para a possível solução. Então, na nossa última aula, a gente tinha uma prisão em flagrante, que nós chegamos à conclusão que tinha uma ilegalidade material, certo? Não era uma espécie de flagrante previsto no artigo 302, ou seja, não era um caso de prisão em flagrante. Então, a gente utilizou o relaxamento de prisão fundamentado no artigo 5º, inciso 65. Tranquilo? Vamos lá, então, para o nosso caso. Então, lá a atividade caso, nosso caso 2, é esse que está na tela de vocês. Vocês estão vendo aí? Eu consegui mudar a tela para vocês também? Me confirme aí, porque eu não vejo. Deixa eu ver aqui se mudou. Certo. Que eu vejo o chat, eu vejo a tela. Ou não dá para ver tudo. Então, vamos lá. O caso é o seguinte. Também é um caso tirado do exame de ordem, né, na época em que o São Paulo não aderia ainda ao exame de ordem unificado. Nessa fase, pessoal, de prisão processual, vocês não precisam ficar ligados na questão da materialidade do crime. Então, a gente está só verificando a questão da necessidade da prisão cautelar. Então, nós não estamos discutindo nesse caso, pessoal, nesses casos, se há o cometimento ou não do crime, né? Se ele é autor ou não do crime, não cabe aqui nessa fase, né? A gente está analisando se há necessidade ou não da manutenção da prisão, certo? Então, quanto a adentrar a questões de materialidade do crime, ainda não é o nosso momento. Então, vamos lá. A questão dizia o seguinte: Daniel, conhecido empresário de São Paulo, casado, residente domiciliado na rua Xangai, número 27, bairro Paulista, foi preso em flagrante pela suposta prática do delito tipificado
no artigo 3º da Lei 1521/51. Essa lei aqui, pessoal, é a Lei dos Crimes Econômicos, certo? Que o crime seria destruir ou inutilizar intencionalmente e sem autorização legal, com o fim de determinar alta de preços em proveito próprio de terceiro, matérias-primas ou produtos necessários ao consumo do povo. Diante desse fato, Geisa, esposa de Daniel, procurou um advogado e lhe informou que Daniel era primário e possuía residência fixa. Aduziu que a empresa do marido, Feijão Paulistano S.A., já atuava no mercado havia mais de 8 anos. Ressaltou que Daniel sempre fora pessoa honesta e voltada para o trabalho. Além disso, Geisa narrou que Daniel era pai de uma criança de tenra idade, Júlia, que necessitava urgentemente do retorno do pai às atividades laborais para manter-lhe o sustento. Por fim, informou que estava grávida e não trabalhava fora. Geisa apresentou ao advogado os seguintes documentos: CPF e RG de Daniel, comprovante de residência, cartão da gestante expedido pela Secretaria de Saúde de São Paulo, certidão de nascimento da filha do casal, que é a Júlia, auto de prisão em flagrante, nota de culpa e folha de antecedentes penais do indiciado sem qualquer incidência. Considerando a situação hipotética descrita, formule, na condição de advogado, contratado por Daniel, a peça diversa de habeas corpus que deve ser apresentada no processo. Ok, pessoal? Então, esse é o nosso caso. Considerando, né, o exercício que nós já fizemos na nossa aula passada, que é analisar qual a espécie de prisão. Qual a espécie de prisão? Eu pergunto a vocês, e aí, pessoal, é necessário, né? Nós estamos numa disciplina prática, é necessário que vocês participem, né? Eu não vou ficar, como eu disse, nesse momento inicial, vocês estão escrevendo, eu segurando na mão de vocês. Mas não será assim todo o semestre. Então, qual é a espécie de prisão? A Rebeca já respondeu, prisão em flagrante. Então, se é prisão em flagrante, pessoal, a gente tem que analisar o quê? Se a prisão está legal ou se a prisão está ilegal. Existe alguma informação na questão que traga ilegalidade para a prisão? Considerando que a gente tem que verificar a ilegalidade formal, ou seja, a lavratura do auto de prisão em flagrante com todas as suas formalidades, né? Emissão de nota de culpa, comunicação de praxe, ou a ilegalidade material, ou seja, não é uma das situações em que estão previstas como prisão em flagrante no artigo 302. Então, nesse caso, a prisão em flagrante, legal ou ilegal? Considerando o que a questão traz, obviamente, né, pessoal? Vocês não vão fazer ilações e querer deduzir coisa que a questão não traz. Hein? Traz alguma ilegalidade na questão? Sim ou não? Basta responder isso. Vamos lá, Ashley, Lucas, Rebeca, Rayana, Florencio. Rebeca diz que não. Ok. Não. Né? Porque quando a questão quer dizer que a prisão é ilegal, né, ela traz indicando a ilegalidade, como foi no caso do nosso último caso, em que o delegado alegava um quase flagrante numa situação em que não havia flagrante em hipótese alguma. Certo? Aqui não traz nada em relação a isso. Pelo contrário, o que há, certo? Na verdade, é a indicação de que provavelmente o flagrante foi legal, pois nós estamos
A gente tem informações, por exemplo, de apresentação do auto de prisão em flagrante da nota de culpa, certo? Tranquilo? Então, voltando para o nosso gráfico, certo? Voltando para o nosso gráfico, que a gente tem a prisão em flagrante, se a gente considera que a prisão em flagrante foi legal, né, e a gente só tem duas opções, haja vista que a própria questão descarta o habeas corpus, qual seria o pedido a ser elaborado? Vamos lá. Só a Rebeca vai responder mesmo. Pessoal, a gente tem duas opções, pelo amor de Deus. Eu vou passar a aula calado. A prisão, ela é ilegal, é relaxamento. Se ela não é ilegal, aí tem uma opção lá. Qual é a opção que está lá? Liberdade provisória. Então, a solução para esse problema vai ser um pedido de liberdade provisória. Então, o que é que nós vamos fazer? A mesma coisa que nós fizemos na aula passada. Vocês vão abrir aí no computador de vocês, né? No editor de preferência de vocês, no editor de E texto. professor, Oi, Lucas. se a liberdade provisória, a prisão é legal, né? Sim, exatamente. A Mas você gente não chega. disse, mas você não disse que ele não foi pego praticando delito, que não havia delito na questão contra ele? Eu disse que, diferentemente do caso anterior, em que não havia o flagrante, certo? Eu fiz a diferença. Não nesse caso. É, então, vamos lá, pessoal. Vocês vão abrir aí no editor de texto de preferência de vocês, né, uma folha em branco, um documento em branco, e vão começar a elaborar a peça. Qual é a primeira coisa que vocês têm que colocar? A primeira coisa que vocês têm que colocar é o endereçamento, né, pessoal? Então, é a autoridade competente, né, que vai apreciar o pedido, certo? Então, nesse caso, a gente vai ter mais uma vez, certo? Um juiz de primeiro grau. Então, vamos lá, elaborando o. Professor, Oi. mas nesse caso vai ser da comarca de São Paulo, né? É, sempre que a questão trouxer o local, Rebeca, você coloca o local. Se não trouxer onde é, você deixa em branco, Tá certo. certo? Então, você vai colocar lá, excelentíssimo senhor, doutor juiz de direito, né, da vara, aí, antes da vara, um tracinho, porque você não sabe qual é a vara, certo? Da vara criminal da comarca de São Paulo. Então, esse seria o endereçamento. Pessoal, da mesma forma da aula anterior, ao final da aula vocês vão ter que ter terminado essa atividade. Em seguida, né, pessoal, depois do endereçamento, você vai fazer a qualificação. Observar que na qualificação, aí, nesse caso, faltam várias informações. Então, com as informações faltantes, né, só lembrando, não é, não é necessário, obviamente, você indicar, certo?
Tranquilo? Agora? Professor, Oi, Lucas. qual o nome do cara mesmo, hein? Lucas, você vai ter que estar com o caso aberto aí no seu computador, né? Porque senão você não vai conseguir fazer, não. Pronto, deu certo. Pessoal, só lembrando a vocês, certo? Que quando vocês estiverem qualificando, uma parte fundamental é o fundamento legal, né? Então, a qualificação, eu acho que está aparecendo aí na tela mais ou menos como deveria ser. Só uma observação, eu vou voltar aqui um pouquinho do endereçamento para explicar uma coisa. Essa parte aqui que eu estou marcando, certo? Vocês estão vendo aí? Procedimento número, IP número. Isso é um elemento que eu estou colocando a mais aqui para vocês a partir de hoje. Sempre que você tem uma numeração de um procedimento, certo? Ou o número do inquérito policial, ou o número do processo, você coloca entre o endereçamento e a qualificação. Então, por exemplo, se já tivesse ação penal, né? Aí você colocava o número da ação penal. Se já tem inquérito policial, você bota o número do inquérito policial. Se já foi protocolado no fórum, né, o número do processo número. Né? Então, o local para colocar é aqui, entre o endereçamento e a qualificação. Só para fazer essa ressalva. Ressalva muito importante aqui, né, seria a questão do fundamento legal do pedido de liberdade provisória. Pessoal, quando vocês avançarem, né, tiverem complementado aí a, a qualificação, vocês avisem aqui no chat que aí eu dou prosseguimento, que é para a gente fazer o acompanhamento de cada um, né? Tranquilo? Então, vão fazendo que eu vou acompanhando aqui. Avisem, né?
Vamos lá, pessoal. Pronto, terminado? Rebeca, sim, né? Os outros, como é que tá aí? Pessoal, depois que vocês concluírem essa parte da qualificação, aí vocês vão fazer aquele mesmo exercício que nós fizemos. Vocês vão abrir 3 tópicos. Um tópico dos fatos, um tópico do direito e um tópico do pedido. Certo? Pronto, terminei aí. Certo? Então, vocês vão abrir esses 3 tópicos. A parte dos fatos, vocês vão fazer como vocês fizeram na aula passada. Vocês vão resumir a questão nos fatos que vocês acham mais relevantes para a solução do problema. Certo? Agora, deixa eu... vou voltar aqui um pouquinho para fazer alguns comentários sobre liberdade provisória. Então, nós teríamos aí a questão da liberdade provisória como um instituto de benefício ao acusado que atenta contra as formas cautelares de prisão, que pode ser classificado em 3 espécies. Então, nós vamos ter 3 espécies de liberdade provisória. A liberdade provisória é obrigatória, então ela é obrigatória a concessão de liberdade nas hipóteses previstas no artigo 321, né? Que diz o seguinte: ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no artigo 319 desse Código, e observados os critérios constantes no artigo 282, certo? Tem hipóteses em que a liberdade provisória ela é vedada. Então, ela é vedada. E aí a controvérsia constitucional acerca disso, e seria em relação a participantes de crimes organizados ou crimes hediondos. Mas essa questão de considerar genericamente a prática de um determinado crime, isso não convém mais, certo? Então, o que se deve, quando se veda a liberdade de alguém, é porque há, no caso concreto, certo, motivos reais que justifiquem essa prisão. E os motivos são os motivos da preventiva, né, que são os motivos que estão no artigo 312 do CPP. E é o que se chama também de liberdade provisória permitida, com ou sem fiança, né? E aí, quando vocês forem fazer o pedido, vocês sempre façam dessa forma, com ou sem fiança, certo? Porque você dá uma abertura no que você está pedindo, né? Você não deixa o juiz restrito a um único pedido, né? Se ele entender que deve arbitrar fiança, e aí fiança pode entrar como uma medida cautelar diversa da prisão, né? É uma das hipóteses do artigo 319. E essa liberdade, ela tem fundamento no artigo 310 também, né? Então, ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente relaxar a prisão, né, quando ela foi ilegal, né, como nós vimos no nosso último encontro, ou converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes no artigo 312 desse Código, e se revelarem inadequados ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Então, o juiz tem que avaliar, primeiro, se as medidas que estão lá no 319 são suficientes, né, para o caso, né, e se estão presentes os requisitos do 312. Ou conceder a liberdade provisória com ou sem fiança. Certo? Então, nós estamos trabalhando esse pedido de liberdade provisória e, diferentemente
da questão de você indicar ilegalidade, aqui nós vamos ter que trabalhar indicando que não há requisitos presentes para a decretação da prisão. E esses requisitos vocês vão buscar no Código de Processo Penal, no artigo 312. Certo? Então, já passamos pelo endereçamento, fizemos algumas considerações, passamos pela qualificação e agora vocês vão escrever os fatos. Então, os fatos, né, pessoal? Ei, professor, Oi. desculpa a interrupção. Você poderia voltar rapidamente para a parte dizer do endereçamento do fórum, lá no começo? Esse aqui? É. Aí tem que botar esse negócio, procedimento, aí número do fórum e esse IP também, de É, inquérito policial. a explicação para isso aqui é o seguinte, Lucas, sempre que você tem essa numeração, no caso, a nossa questão não traz. Essa informação aqui eu estou trazendo como uma informação nova, uma informação que vocês vão acrescentar daqui para frente. Quando houver, certo? Então, se nós temos um número de inquérito policial, deve constar aqui entre o endereçamento e a qualificação. Se nós temos um número do processo, ele deve constar aqui também, certo? É só para que vocês saibam que o local onde você coloca a numeração de procedimento, seja do inquérito policial ou seja do processo, é esse local aqui, entre o endereçamento e a qualificação. Se é necessário colocar, nós não temos essa numeração, então não seria necessário colocar, é só para vocês guardarem a informação. Ok? Então, pessoal, façam aí o resumo, né, do caso, né, na parte fática, certo? Então, vocês vão, no tópico dos fatos, vocês vão acrescentar o resumo, né? Vocês vão acrescentar o resumo do caso. Isso, como é que ele foi preso, quando é que ele foi preso, por que que ele foi preso, certo? Então, vocês vão... Qual a modalidade da prisão, certo? Façam aí, que daqui a pouco eu vou dar uns minutinhos aí para vocês também desenvolverem essa... E depois vou fazer um comentário.
Professor, Oi, Lucas. delito na área, é na área econômica exatamente qual mesmo, hein? Como é? O delito que ele foi preso na área econômica, qual é mesmo? É destruição, é? O que traz aí, logo no começo da questão, quando trata da Lei 1521.
Pronto, concluíram aí a parte dos fatos. Ainda não, professor. Pois vamos lá, porque eu vou fazer uns comentários. Pessoal, não tenham medo de errar. Nesse momento aqui, a gente está aqui é para errar mesmo. Errar junto. E dos fatos não tem o que errar, né? Os fatos é só copiar basicamente o que traz a questão. Bora lá, pessoal. Quanto ao direito, certo? Vocês vão observar no artigo 5º da Constituição Federal os incisos 66 e 67, certo? E no Código de Processo Penal, os artigos 311 e 312. Pode repetir os artigos, professor? Na Constituição Federal, no artigo 5º, os incisos 66 e 67,
e no Código de Processo Penal os artigos 311 e 312. Por quê? Porque a tese aqui é de que ele não é necessário ele estar preso. Você ainda pode usar ainda como tese alternativa, né, ao pedido de liberdade, que seja aplicada, se for o caso, uma medida cautelar diversa da prisão do artigo 319. Então, deem uma olhada no artigo 5º da Constituição Federal, incisos 66 e 67, Código de Processo Penal 311, 312 e 319. Isso se você quiser fazer um pedido alternativo aí em relação a uma medida cautelar diversa da prisão, o que é possível.
Professor, professor, Diga, Lucas. é, na parte do direito tem que é, pôr as leis que o senhor falou e o que mais? Não, você só tem que associar é, a sua narrativa dos fatos à questão do direito, só isso. Mas só citar os artigos e dizer que ele pode ser estudo com base neles, é isso? É, exatamente. Porque eu acabei de terminar os fatos porque era muita coisa. Não, mas você não precisa transcrever o artigo, não. Você só precisa citar, dizer, Não, certo? é que eu estava ainda terminando os fatos, era muita coisa no texto lá, e aí eu só cheguei agora. Tá certo. Aí agora eu vou fazer vou fazer o direito, né? Porque eu também estou usando a da aula anterior como modelo também. Tranquilo, tranquilo. Professor, Foi, essa atividade eu passei igual a da aula passada, né? Para a gente entregar agora na hora da aula, né? exatamente.
Pessoal, e comentários sobre o pedido agora. O pedido é muito parecido com o que vocês fizeram na aula passada, certo? Vocês vão ter que fazer o pedido agora, não mais de relaxamento, mas de liberdade provisória. Aí vocês podem colocar que seja concedida a liberdade provisória com ou sem fiança, a intimação do Ministério Público e, consequentemente, a expedição do alvará de soltura, né? Professor, Oi, também tem que citar o 311 e 312 do CPP, né? exato, Nos pedidos não, no direito, a parte do direito, exatamente, 311, 312, que são os pra dar- requisitos da preventiva. certo. Professor, Diga, Lucas. eu vou fazer, no 311, 312, fala da prisão preventiva, o que é que eu devo
botar no meu texto, que tem que relacionar ao caso, para a soltura dele. Que não existe, certo, a presença de nenhum dos requisitos que justifique a manutenção da prisão. E os requisitos estão aí nesses artigos. Certo. Pessoal, vamos lá, todo mundo está me ouvindo? Ashley, Lucas, Rebeca, Rayana, Florencio. Sim, professor. Agora eu vou, certo, mostrar para vocês uma forma bem simplificada, certo? Para vocês só arrematarem o trabalho de vocês, certo? Como seria, certo? Uma solução bem simples para esse caso. Obviamente, pessoal, eu não estou querendo que vocês façam igual, não. Repetindo, a gente não está aqui diante de uma ciência exata. A gente está trabalhando com direito. Então, a forma que vocês redigem uma peça pode ser muito melhor do que esse exemplo que eu estou dando aqui. Eu dou um exemplo simplificado, repetindo os motivos, o tempo que a gente tem na aula para tratar do assunto. Então, vamos lá. Aí eu vou mostrar aqui um exemplo bem simples para vocês observarem se estão esquecendo alguma coisa. Aqui eu vou tratar de fatos e direito em um mesmo tópico. Ah, professor, mas você não mandou separar? Certo, separar por uma questão de organização. Porque como vocês estão iniciando na produção de peça agora, fica muito mais organizado se você separar por tópico, certo? Não necessariamente você precisa fazer isso, principalmente nas peças que são muito pequenas. Nas peças que são grandes, é bom que você faça, porque facilita a leitura. Então, vamos lá. Como eu daria um exemplo de solução do problema, tratando fatos e direito. O indiciado foi preso e autuado em flagrante delito como em curso, no artigo 3º, inciso 1 da Lei 1521/51, que é destruir ou inutilizar intencionalmente e sem autorização legal, com o fim de determinar alta de preços, em proveito próprio ou de terceiro, matérias-primas ou produtos necessários ao consumo do povo. Todavia, sabidamente, ninguém deverá ser recolhido à prisão senão após o trânsito em julgado de sentença condenatória. A custódia cautelar dessa forma apenas é prevista nas hipóteses de absoluta necessidade, conforme se depreende do artigo 5º da Constituição Federal, incisos 56. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança, e inciso 57, desculpa. Ninguém será considerado culpado até o trânsito
o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Para o deferimento da liberdade provisória, exige o Estatuto Processual a inocorrência das hipóteses previstas nos artigos 311 e 312. No caso em análise, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois o requerente é primário, possui residência fixa, nada indicando que em liberdade venha ausentar-se do distrito da culpa, dificultando a aplicação da lei penal, nem que venha causar perturbações durante a instrução criminal, dificultando a prova. Aliás, no crime em testilha, supostamente cometido pelo requerente, não há sequer utilização da violência ou grave ameaça. Que é testilha? Na questão do texto, que vem trazendo o texto. A empresa do requerente, Feijão Paulistano S.A., atua no mercado há mais de 8 anos. O requerente é pessoa honesta e voltada para o trabalho. Além disso, o requerente é pai de uma criança de tenra idade, Júlia, que necessita urgentemente do retorno do pai às atividades laborais para manter-lhe o sustento. Por fim, o requerente informa que a sua esposa, Geisa, está grávida e não trabalha fora. Diante dos fatos aduzidos e comprometendo-se a comparecer a todos os atos pré- e processuais, requer a intimação do Ministério Público a concessão da liberdade provisória sem fiança ou confiança e a expedição de competente alvará de soltura, devolvendo status libertatis ao requerendo por medida de justiça. Nesse termo, pede deferimento São Paulo, né? Data, advogado. Então, pessoal, esse seria um exemplo, né? Obviamente, vocês estavam caminhando para isso, certo? E aí é só para que vocês arrematem, né, o trabalho de vocês se tiver faltando alguma coisa. Se estiver faltando, por exemplo, a indicação de algum dispositivo legal ou algum argumento referente à falta de requisitos previstos no artigo 312. Ok, pessoal? Dúvidas para a gente só dar o tempo restante da aula para vocês fecharem o trabalho? Dúvida, Ashley? Dúvida, Lucas? Rebeca já falou que está ok. Dúvidas, Rayana? Florencio? Professor, e o 319 aí não vai colocar, não? Aqui, é como eu disse, é uma questão alternativa. Você pode citar o artigo 319, vou voltar aqui um pouquinho. Quando você fala aqui, no caso em análise, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Aí você pode citar o seguinte, que o juiz deve o dever de analisar hipóteses alternativas da prisão constadas no artigo 319. E quando for no pedido, você pode pedir da seguinte forma, a concessão da liberdade provisória sem fiança ou confiança, ou, caso Vossa Excelência entenda, a aplicação de uma medida cautelar diversa da prisão. É dessa forma que caberia o 319. Ok, Florencio? Entendi. É que você bota como alternativa. Porque o que é o máximo? O que é o pedido máximo? A concessão da liberdade. Então, se você não consegue o máximo, você coloca hipóteses menores. Já que Vossa Excelência não quer conceder a liberdade, e não é requisito da prisão preventiva, que pelo menos imponha uma medida cautelar que seja diversa da prisão, que é muito menos gravoso do que a pessoa permanecer preso, né? Certo. Beleza? Certo. Então, o tempo restante aí faltam 20 minutos de aula, vocês complementem, né, a atividade de vocês e postem no AVA. Professor, vou estar aqui à disposição para dúvidas até o final. Oi, Florencio. Eu tenho um problema aqui comigo, que eu não tenho muita intimidade com o computador, certo? E tudo que eu faço, vou fazer no computador, eu escrevo primeiro no papel, e depois que eu passo para o Word. Entendeu? Por isso também eu sempre faço, por isso, porque eu estou aqui, vocês estão aí, tudo, eu estou assistindo, mas eu estou escrevendo aqui no papel, no A4, e depois é que eu escrevo. Então, acho que
Enquanto eu não aprender a fazer isso, eu nunca vou entregar no horário da aula, entendeu? Não tem problema nenhum, não, porque o prazo que eu boto no aula vai além da aula. Certo, porque como eu fiz segunda-feira, eu entreguei acho que 2 horas, 3 horas da tarde, não me lembro bem, acho que foi isso aí. Entendeu? Porque eu fui fazendo aqui, mas tá faltando do direito e do pedido aqui. O resto eu já fiz. E bateu quase que igual com o que o senhor colocou aqui agora, essa última aqui. Tá quase desse jeito aqui o meu, entendeu? Não tem problema. Esse momento aqui, esses momentos iniciais, eles são utilizados para que eu faça, para a gente fazer junto, acompanhando. Se você faz no papel, se essa atividade tivesse transcorrendo em sala de aula, todos teriam que fazer no papel, porque Isso. é uma exigência da universidade, que se faça no papel e se guarde as atividades. É a minha preferência, né? Se fosse pessoal presencial, era muito melhor. Pois é. A turma do horário CD será presencial a partir da segunda quinzena de setembro, né? Mas aí ela já está lotada. E eu tenho um problema que eu sou de alto risco também. Aí não pode, não. Tive infarto, né? Tenho pressão alta. Aí é melhor você fazer a distância mesmo. Mas não tem problema não, Florence. Você faz, certo? Mas aí o conselho para você é que vá adquirindo essa intimidade com o computador, né? Porque não só pela questão do direito, mas na vida hoje em dia, né? Não, é verdade. A gente não pode fugir disso, não. Né? Já faz parte do dia a dia. Porque eu sou do tempo antigo ainda. Era só escrevendo, não tinha computador. Era do tempo que fazia curso de datilografia, né? Eu fiz. Com certeza eu fiz. Lá perto da parte da criança ali. Beleza, mas fique tranquilo que não tem problema não, tá? Certo. Obrigado, professor. Ashley, o mesmo comentário, né, que eu acabei de conversar, o que eu fiz com o Florencio sobre os questionamentos dele, obviamente vale para você, né? Então, há necessidade que você acompanhe, né, o passo a passo, né? Então, se você está fazendo como o Florencio, acompanhando, fazendo anotações e depois passa para o computador, não tem problema algum, porque o prazo de postagem do AVA eu sempre estou colocando um pouco mais extenso, certo? Não há nenhum problema. Professor, Oi, Lucas. o artigo que o Florencio falou há pouco, 319, ele trata do que mesmo, que é opcional? São medidas cautelares diversas da prisão. É o que o juiz tem que necessariamente avaliar antes de determinar a prisão de alguém. Por exemplo, comparecimento periódico ao fórum, certo? Pagamento de fiança, não se ausentar da comarca, certo? Trata disso. Aí, se eu quiser pôr o 319, ficaria na parte do direito? Você cita no direito, certo? Que o juiz deve avaliar as medidas cautelares diversas da prisão, e quando for no pedido, você coloca
que, alternativamente, a concessão da liberdade, que seja concedida a liberdade Com base provisória, nele. ou, não, com base no 300, da falta de requisitos do 312. Ou, se Vossa Excelência entender de um caso diferente, que seja aplicado a medida cautelar diversa da prisão do 319. Você bota como alternativa à liberdade provisória.